Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 10 do mês de fevereiro do ano de 2022. Hoje nós estamos no ano de 2022 pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 9 do mês de Adar 1, do ano 5782. Estamos aqui com 157 dias do nosso ano judaico e nós estamos aqui em A Tarde com a Torá, trazendo a nossa Torá, a porção da Torá semanal e as leituras diárias, né? Como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, vivendo a porção, vivendo a Torá, vivendo a Parashá no nosso dia a dia. Por isso, nós temos aí de fato a nossa leitura diária dentro da porção semanal, né? E por isso nós estamos aqui trazendo, né, o estudo da Torá, mais a leitura diária da nossa porção semanal. E nessa semana nós estamos aí na Parashat Tetzaveh, né, que traz para nós realmente preciosidades sobre as vestimentas. E dentro disso daí nós temos, né, na Parashat Tetzaveh, que é a 20ª porção do novo ciclo dos estudos da Torá. E temos aí 101 versículos, né, que vamos durante toda a semana estarmos aí fazendo as nossas reflexões, as lições, os aprendizados que os nossos mestres, os nossos sábios trazem para nós, os comentaristas, a Hassidut, Rabad, né, o ensinamento Rabad, para nós, né, a sabedoria Rabad. Temos aí também, né, vários rabinos que sempre estão somando nos comentários que trazemos aqui. E também, né, sem sombra de dúvidas, o líder da nossa geração, o justo da nossa geração, que é o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Então, sempre trazendo aqui mensagens, estudo, pensamentos, sabedoria, para que nós possamos aí cada dia mais estarmos aprendendo adequadamente, né, a nossa leitura diária, a Torá, né? E nós vamos aí aos poucos, né, como Bnei Noach, não judeus, vamos aí aprendendo aos poucos a respeito da Torá, mas sempre em frente, né? Então, uma das coisas que o Rebbe nos fala é que a partir do momento que nós temos um contato com a santidade divina, não temos mais como esquecer isto. Então, quando nós temos de fato uma experiência real, verdadeira com Deus, não tem mais como esquecer isso daí. A partir do momento em que você de fato tem uma experiência com a unidade e a unicidade de Deus, ou seja, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu nem morreu, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. A partir do momento que você começa a ter esse contato realmente com Deus, como diz as Escrituras, baseados nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá ou o Pentateuco, como queiram chamar, né? A partir dessa experiência não tem mais como voltar, não tem mais como esquecer, não tem mais como apagar. Por quê? Porque a luz que procede de Hashem, porque ele é Ein Sof, o infinito, ele é a fonte realmente inesgotável da luz, e então não tem mais como a pessoa dizer que não teve uma experiência com Deus. Então por isso é importante nós progredirmos, seguirmos sempre em frente, para que nós possamos cada vez mais conhecermos a sua vontade através da sua palavra, dos seus mandamentos, e nos exercitarmos no dia a dia nesse aprendizado, né? Então, de fato, como diz Salomão em Provérbios, né, é assim que nós andamos de braços dados com a árvore da vida. É assim o temor do eterno, que é o princípio da verdadeira sabedoria, que nos leva realmente a andar de braços dados com a vida, né? Então, vamos em frente nessa jornada aí. Como nós estamos a 157 dias do nosso ano 5782, então a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para hoje,
o nosso Rebbe, ele fala conosco assim, lembrando, né, que nós, através dessas gotas de sabedoria do nosso Rebbe, é exatamente trazendo o céu para a terra, que são meditações, reflexões, daquilo que o Rabino Tzvi Freeman fez compilações de vários momentos, de várias passagens do Rebbe, das pessoas que tiveram contato com ele, onde pediram conselhos, etc. e tal. Então, nessas gotas de sabedoria, trazendo o céu para a terra. E agora nós estamos dentro de um grupo de pensamentos, de sabedoria, de ensinamentos, que tem como título, né, sobre cura, né? Então, nós vimos aí nessa semana a palavra do Rebbe, que nos falou sobre a cura do corpo e a cura da alma, né? Que é exatamente o que? Uma mente sã para um corpo são, né? A cura da nossa alma, né? Para termos uma cura do nosso corpo. Isso precisa ter unidade, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Deus não é açougueiro, então ele não esquarteja nada e ninguém, né? Então é sempre unidade. Por isso em Deus nós encontramos a sua unidade e a sua unicidade. Ele é um e único, ele é indivisível, ele não é dividido em 2, 3 e quantos queiram dividi-lo. Ele é um e único, indivisível. Então nele não há dualidade, nele não há trindade, etc. e tal, né? Ele também não nasceu e nem morreu, então ele nunca foi menino Deus, nunca nasceu, ele sendo soberano, o único Criador, o único Deus, né? Ele sendo a fonte infinita de luz e de tudo, porque tudo está nele, né? E fora dele nada existe. Então Deus, ele não nasceu e nem morreu, ele é o grande eu sou. Antes de existir qualquer coisa, quando havia o zero absoluto, só ele existia, né? Então, a partir do momento em que ele fez Tzimtzum, ou seja, ele veio e fez contraiu para criar um espaço, e dentro desse espaço ele criar esse universo. E dentro desse universo ele criar as bilhões, bilhões e bilhões de galáxias, né? Que segundo os cientistas falam que existem mais de 200 bilhões de galáxias, né? Então vejam bem como que é esse universo. Para nós parece infinito, mas na realidade ele não o é. Infinito é só Deus, né? E dentro desse universo aqui existem planetas distantes do nosso planeta Terra, que chamam-se de anos-luz. Isso equivale a trilhões, quatrilhões e por aí afora vai de quilômetros de distância do nosso planeta Terra. Então parece para nós que o nosso universo é infinito, e na realidade ele não o é. Infinito é só Deus. Então criou espaço para poder criar esse universo. E na live. Voltou o sinal. Só que não está compartilhando. Compartilha ele trava. Voltou o sinal. Baruch Hashem, voltou o sinal. Bom, vamos lá. Então, antes de Deus criar esse espaço, né, para poder criar o universo, ele primeiro criou a Torá. A Torá é o projeto de Deus. A Torá é todo o projeto de Deus no âmbito espiritual, físico, no âmbito universal e tudo mais. Então, a Torá é o projeto de Deus. Então, a partir do momento que ele criou a Torá, e segundo os nossos sábios, fala que ele primeiramente criou Mashiach, a alma de Mashiach, criou a Torá, e depois ele materializou a Torá, e aí o mundo, o universo veio a existir na criação. Então, Deus, ele não nasceu e nem morreu. Só ele tem a unidade e a unicidade. Então, só ele é Deus. Então, tudo está nele, né? Fora dele nada existe, ok? Então, por isso, realmente, né, nessas gotas de sabedoria do nosso Rebbe, é exatamente isso, trazendo o céu para a terra. E dentro desse campo de cura, né, que nós estamos, então o Rebbe falou para conosco nessa semana, né, que o
a cura do corpo e a cura da alma, elas estão unidas, elas são inseparáveis. Então, se a mente é sã, o corpo é são. Se a nossa alma ela está curada, então o nosso corpo ele é curado também, né? Então, por isso é importante o nosso âmbito espiritual. Como que está o nosso âmbito espiritual? Como que estão os nossos pensamentos? Né? Diante desses últimos 2 anos, nós nos deixamos dominar pelo medo, pelo pavor, pelo terror, como o sistema trouxe as coisas, e as pessoas esqueceram de Deus, muitas delas, e se apegaram aos homens, aos bezerros de ouro, ao deus Moloque, por aí afora vai. Então aí houve uma separação da alma e do corpo. As pessoas deixaram de olhar para Deus e correram desesperadamente por causa do sistema atrás do bezerro de ouro, a promessa vã de cura, e esqueceram da alma. E aí complicou tudo. Por isso que, segundo os psicólogos e psiquiatras, né, nesses últimos 2 anos, os consultórios, né, esses consultórios de psicólogos e psiquiatras simplesmente bombaram, porque as pessoas entraram em desespero, em pavor, né? Conversando com pessoas, né, que a gente sempre tem contato, pessoas que não tiveram problema com a doença e outras que tiveram, mas uma coisa característica em ambos os casos é que as pessoas, quando chegam à noite, elas são tocadas pelo pavor, pelo medo, pelo terror. Por quê? Porque elas pensam assim, segundo a própria palavra destas pessoas. Elas falam assim, eu tenho medo de dormir porque eu não sei se eu vou acordar. Mas você tomou os remédios que indicaram lá, você tomou as 2 picadas, 3 picadas, agora vai para a 4ª, né? Ele falou, tudo bem que eu tomei, mas isso não me garante nada. No começo falaram que garantia, depois falaram que não era garantia, que precisava tomar, para a salvação precisava tomar 1 dose, depois falaram que não era mais 1, eram 2. Depois falaram que tinha que tomar o reforço, aí veio a 3ª, agora estão dizendo que precisa da 4ª, então na realidade não garante coisa nenhuma. Então o medo, segundo essas pessoas relataram, né? Elas dizem assim, o meu medo, eu não sei se eu vou acordar amanhã. E como vou acordar amanhã? Então aquele medo, aquele pavor, aquele terror que o sistema trouxe, justamente para que as pessoas pudessem ser domadas, dominadas, escravizadas. Então elas, se eu dormir, eu não sei se acordo. Se eu acordo, eu não sei como vou acordar. Então é dessa forma que muitos milhões de brasileiros estão vivendo, como no mundo todo, né? Mas Baruch Hashem, porque muitos estão sendo despertados. Graças a Deus que tem muitos médicos, especialistas, cientistas, que realmente são compromissados com a verdade e estão trazendo verdades. Isso daí tem feito com que as pessoas possam acordar. Então não é questão de negar ciência, pelo contrário, nós precisamos da comprovação científica. Aquilo que não tem comprovação científica, como são os experimentos desses últimos 2 anos, então não é ciência. O mundo tornou-se um grande laboratório e as pessoas tornaram-se ratos desse grande laboratório. É nisso que nós precisamos escapar. É nesse sentido que as pessoas precisam acordar. Então, trazendo o céu para a terra, é fazer com que as pessoas tenham uma mente sã para um corpo são. É fazer com que as pessoas tenham uma mente sadia. E a nossa mente é onde está a nossa alma. Então, a nossa alma divina, ela precisa ser fortalecida. E a forma de fortalecer a nossa alma divina é através do quê? É através de ouvir boas palavras, palavras positivas, palavras divinas, palavras de Deus, palavras que estão alicerçadas nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Torá ou Pentateuco, como queiram. Palavras de provérbios, sabedoria, palavras de salmos que nos fortalece a nossa alma, o nosso ser na nossa jornada diária. Então, são essas coisas que nós precisamos estar fortalecendo a nossa mente, a nossa alma, para que o nosso corpo seja forte. Porque quando as pessoas são tocadas pelo medo, pelo pavor,
e coisas semelhantes negativas, toda a sua defesa imunológica cai. E isso é comprovado cientificamente. Então, quando há medo, há pavor, há terror, insegurança e etc., dentro desse campo, a defesa imunológica das pessoas vai no pé. Aí ela fica suscetível a vários tipos de bactérias, vírus, doenças, enfermidades e companhia limitada. Então, por isso, dentro desse campo que nós estamos aqui de cura, o nosso mestre, o nosso professor, o nosso Rebbe Menachem Mendel, nessa gota de sabedoria de hoje, ele diz assim, duas frases que ele nos traz, e tem muita profundidade nessas duas pequenas frases. Então ele diz assim, a primeira frase, peça o conselho de um médico amigo. Ele não está dizendo para você pedir o conselho de qualquer médico. Médico tem de balde. Médico tem de lavagem. Mas o Rebbe está dizendo, peça o conselho de um médico amigo. Olha a palavra, amigo. Se o médico ele é verdadeiramente um amigo seu, então vai fazer toda a diferença, porque a segunda frase diz assim, ser amigo faz uma grande diferença. Esses dias atrás, um determinado governador de um estado do Nordeste, ele veio a público, né? Não sei como que descobriram lá, mas ele veio a público e acabou confirmando aquilo que os repórteres já tinham descoberto, né? Que a ex-esposa dele não deu o experimento para os seus 2 filhos. E ainda ele diz assim, eu não consegui convencê-la a dar o experimento, porque ela é médica. E ela disse que não vai dar esse remédio para os nossos filhos. Ponto. Precisa desenhar a cura. Precisa desenhar que as pessoas deixaram de olhar para o céu, buscando refúgio, segurança e proteção em Deus. Então, por isso, o Rebbe, ele está trazendo para as pessoas realmente a ciência e a questão da espiritualidade. Não são separadas. Mas ele diz, peça o conselho de um médico amigo. Porque tem aquele médico, entre aspas, profissional. Ele não é o teu amigo, ele é profissional. E muitas vezes ele tem um compromisso, não com você, mas ele tem um compromisso com o laboratório A, B ou C, com as farmacêuticas e companhia limitada. Então ele não é amigo seu, ele é amigo deles. Então por isso o Rebbe fala de uma forma bem simples, todo mundo entende. Peça o conselho de um médico amigo. Essa médica mencionada aí por um governador, a ex-esposa dele, ele falou com todas as letras. Eu não consegui convencê-la a dar essa medicação porque ela é médica. Ou seja, ele quis dizer o quê? Ela sabe o que está fazendo. Ela entende desse negócio. Eu entendo de política. Então, os políticos, para poderem se perpetuar no poder, não tem problema se eles vão sacrificar os filhos, desde que se perpetuem no poder. Ponto, acabou. Está entendendo? Então aqui a nossa gota de sabedoria sobre cura, não há separação entre as ciências e a espiritualidade. É exatamente o contrário que o Rebbe diz. Não pode fazer a separação. Precisa ter a unidade, mas com a verdadeira ciência, não com experimento. O que está acontecendo é um experimento. Um pequeno laboratório onde eram feitos os experimentos e tinha que seguir várias etapas até ter a devida comprovação científica, a eficácia e a segurança. Eles simplesmente pularam todas essas etapas, simplesmente saíram do
pequeno laboratório e fez o mundo ser um grande laboratório e transformou as pessoas em ratos de laboratório para fazer os seus experimentos. Então, por isso, o Rebbe diz, peça um conselho a um médico amigo. Ser amigo faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. E nas redes sociais, em audiências públicas, vários médicos, amigos, sem te conhecer, mas é amigo por quê? Porque ele é compromissado com a verdade, ele é compromissado com a vida. Então ele é um amigo teu. E graças a Deus que muitos médicos, pesquisadores, cientistas deste naipe, amigo, que está fazendo toda a diferença, está aí, nos quadrantes do planeta, trazendo a verdade nua e crua. Quer você aceite ou não, quer você queira ou não, você não é obrigado a aceitar a verdade. Você pode continuar acreditando na mentira e seguir seu curso. Boa viagem, abismo abaixo, ladeira abaixo. Mas a partir do momento que você deixa de olhar para baixo, ou seja, no sentido de buscar salvação nos homens, e voltar a olhar para cima, para o céu, como diz o Salmo 121, então você começará a fazer um retorno. Você começará a trazer o céu para a terra, para a sua vida, para aqueles que são da sua família, aqueles que estiverem ao seu redor. Então, haverá sim cura da mente, do corpo, cura da alma e do seu estado físico. Então, por isso, busque a fonte certa, a fonte correta, e você encontrará a vida. Baruch Hashem. Ok? Luciana Rodrigues, aqui de Marília, a Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo, a Miriam Barros, de Brasília, Baruch Hashem, né? E se alguém mais está por aí e eu não estou vendo por aqui, né? Shalom, shalom. Também, né, vamos mandar aí o shalom para o Toninho Teles, lá de Bonito, Bahia, o Dailon Carneiro Moraes, não sei a cidade dele, a Catiane Rahman, de Ponta Grossa, Paraná, o Roberto Carlos Pires, de Bebedouro, São Paulo, interior, Elizabeth Soares Cardoso, Montes Claros, Minas Gerais, Vilma Santana, Salvador, Bahia, Valdemar Gomes, Belo Horizonte, Minas, Raelson Alves, Manaus, Amazonas, Nina Pereira, Djalma de la Vedova, Terra Boa, Paraná, né? O nome da cidade é Terra Boa mesmo, apesar que Paraná é uma terra boa, tudo bem, mas o nome da cidade dele é Terra Boa, tá bom? Dele e a família. A Tatiana Israel Luciano, de Florianópolis, Santa Catarina, o Valtemar Almeida Ribeiro, Lorena, Daniele Marcelo, Manaus, Amazonas, Josias Cruz Olinda, Pernambuco, a Solange da Silva, Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, a Solange da Silva, né, estamos aí, né, em preces em favor do marido dela, por enfermidade, né, não é a enfermidade da atualidade, é uma outra enfermidade, né, então, fazendo oração em favor, né, do marido dela, o Carlos Alberto, né, filho de Acrísio Soares, para refoar Shelema, né, cura completa, sem sequelas, Baruch Hashem. A da Liliana Elmano, de Frutal, Minas Gerais, a Claudiana Rodrigues, São Paulo, capital, o Euler Gabriel, Goiânia, Goiás, o José Roberto Oliveira, de Lins, aqui próximo à nossa cidade, interior de São Paulo, Mark Robert, Monte Rio, Califórnia, Estados Unidos, né? Então, ao Mark Robert e toda a família, lá na Califórnia, na cidade do Monte Rio,
Estados Unidos, o nosso shalom. A Maria Nunes, da cidade de Boa Vista, né, Roraima, né, lá no norte, né, se eu não me engano, acho que a Maria Nunes e família, acho que é a primeira de Roraima a ter contato conosco aí, né, estar em A Tarde com a Torá. Então, a Maria Nunes e família aí, o nosso shalom. O Iosif Ben Roger Kammer, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Erickson Geraldo, não sei a cidade. Cecília Leia Caraver, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Isabel Assunção, de Santo Amaro, Grande São Paulo. Maria Aparecida Justino. Felipe Rafael de Paula, lá de BH, Minas Gerais. O Cleuso e Elissandra Rodrigues. Valdir Rodrigues, Foz do Iguaçu, Paraná. Também a Maria Medeiros e família, lá da cidade de Hudson, Massachusetts, Estados Unidos, né? Um shalom para vocês também aí. A Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná. E o Rafael Doria, Itabuna, Bahia, né? Baruch Hashem. Em nome de todos vocês, saudamos os demais aí da Tarde com a Torá, ok? Nós estamos na nossa paraxá semanal, Tetzaveh, tu ordenarás, tu comandarás, trazendo o povo israelita em conexão comigo. Essa paraxá, Tetzaveh, não há o nome de Moshe. Então o nome de Moshe não é mencionado nessa paraxá. E então nós vamos aqui vendo que Deus conversa com Moshe, e ele sempre fala tu, você, etc e tal, mas não fala o nome Moshe. Tendo em vista que quando o povo, né, peca com o bezerro de ouro, desculpa aí que a garganta tá brava, né? O plantão noturno, a temperatura caiu bastante essa madrugada aqui na nossa região. E a garganta aqui está falhando, né? Mas amém. Então Moshe, quando ele intercede, né, em favor do povo e fala para Deus, né? Se ele não perdoar o povo e não continuar no meio do povo, que risca o nome dele do seu livro. Então nessa paraxá Tetzaveh, de uma certa forma, a fala de Moshe teve consequências, o seu nome não é mencionado. O aprendizado, primeiramente, reflete para nós que nós precisamos tomar cuidado, sermos vigilantes no que vamos falar. Nós falamos sem pensar muitas vezes e de repente alguma coisa ruim nos acontece ali na frente. E aí nós falamos para Deus, né? Por que o Senhor deixou tal coisa acontecer comigo? Mas nós esquecemos o que falamos lá atrás. Nós esquecemos da maldição que nós falamos lá atrás. Nós esquecemos de algo negativo que falamos e veio refletir agora. Então, é aquela questão, por que o Senhor permitiu tal coisa, né? Mas é a consequência da nossa palavra. Então, nós precisamos ser vigilantes naquilo que falamos, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com o nosso Lashon Hará, a língua maldita. Então, dessa forma, tem essa questão aqui. Mas, a grande lição que nós temos aqui dentro desse aspecto do nome de Moshe não ser citado, em hipótese nenhuma Deus desvalorizou Moshe, muito pelo contrário. Nessa paraxá Tetzaveh, os nossos sábios trazem para nós que Deus vem mostrar nessa paraxá que a essência de Moshe é mais importante do que o nome dele. Então o verdadeiro eu de Moshe, a essência, a verdadeira essência de Moshe, ela é mais importante do que o nome, porque essa é a essência que dá o devido valor ao nome. E é exatamente essa lição que nós precisamos aprender, a essência do nosso verdadeiro eu. E é isso que o Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, fala constantemente. Nós voltarmos para dentro de nós mesmos e buscarmos a essência do nosso verdadeiro eu. Então essa é a essência que, à medida que nós vamos descobrindo e vamos trazendo realmente a nossa mente, a nossa vida prática,
ela se conecta automaticamente com a essência de Deus. E dentro desse aspecto, nós, diz o nosso Rebbe, nós nos tornamos um com Deus. Por isso, nós vemos aí tanto na Torá como em Provérbios, em Salmos, e os próprios profetas também em várias oportunidades falam que nós podemos nos tornarmos um com Deus à medida que nós o buscamos de todo o nosso coração ou com todo o nosso coração. Quando nós nos voltamos completamente para Ele, é a Teshuvá, o retorno a Deus para um completo e um verdadeiro, genuíno arrependimento, né? Então, essa é a questão. Então, a essência de Moshe é mais importante do que o nome dele. A tua essência, a essência do seu verdadeiro eu, é mais importante do que o seu nome. Sem ele, não adianta nada você ter o nome A, B ou C, não adianta nada você ter um DR na frente do teu nome, ou SR de senhor, doutor, PhD, companhia limitada, se a tua essência ela não for devidamente valorizada à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá e dos seus mandamentos. Ok? Então, dentro desse aspecto aí. E um fator interessante que nós encontramos aqui, que nós queremos comentar contigo hoje, é o que nós encontramos lá no capítulo 28, no verso 39, onde nós encontramos ali no verso 39 e 40, onde nos fala sobre a questão de a túnica, o turbante, a faixa e as calças, né? Que nós temos aqui do capítulo 28, verso 39 em diante. E aqui no verso 39 e 40 nós temos sobre a questão de uma faixa, né? Esta faixa, o sacerdote, o Kohen Gadol, eles colocavam por baixo, né, das vestimentas sacerdotais uma túnica completa, que essa túnica ela ia desde o pescoço e até os calcanhares, né? Então ela era uma túnica, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a túnica, onde está aqui, ó. Vamos, espera aí, deixa eu ver aqui. Aqui, isso. Então aqui é a túnica, ok? E do lado você tem o cinto, ou faixa, ok? Então, esta faixa aqui é um dado interessante para que nós possamos aí sabermos, né, e também compreendermos essa questão. A faixa em si, ou faixa ou cinto em si, ela não tem nenhuma ordenança específica dentro das descrições das vestimentas sacerdotais. Mas é interessante que esta faixa, ela tinha 32 cúbitos de comprimento, que corresponde a 16 metros de comprimento. Um cinto com 16 metros de comprimento. E o que acontecia? Quando o Kohen Gadol ele vestia essa túnica, então ele pegava esta faixa, esse cinto, e ele começava a se enrolar, né, na sua cintura para cima, ok? Então, ele dava em torno de 73, ele contornava o seu corpo em torno de 73 vezes com esse cinto ou faixa de 16 metros, né? Então os nossos mestres, os nossos comentaristas falam que a singularidade da faixa é precisamente não ter nenhuma função específica. Então, não adianta procurar uma função específica como é falado das demais vestimentas dos Kohanim e do Kohen Gadol. Então, a singularidade dela é que não tem realmente nenhuma função específica. Mas ela representa a prontidão do sacerdote em executar o serviço de Deus, do modo como está escrito em Amós, capítulo 4, verso 12, que diz assim: prepare para cumprimentar seu Deus, ó Israel. Prepare para cumprimentar o seu Deus, ó Israel. Então, o cingimento múltiplo da faixa ao redor do corpo prepara mentalmente
o sacerdote com uma prontidão total para se apresentar ao serviço de Deus. Então, na realidade, a singularidade, né, a característica dessa faixa é exatamente não ter função específica. Mas os nossos mestres, né, eles falam que 73 voltas, aqueles 16 metros de comprimento da faixa ou cinto, era passado em torno do corpo dos Kohanim do Kohen Gadol. Agora imagine passar essa faixa em torno da cintura para cima e chega à altura mais ou menos do abdômen, volta para baixo novamente até a cintura, 73 vezes. A concentração, a preparação, esse é o objetivo que os nossos comentaristas falam, né? Da singularidade dessa questão da faixa. Apesar de não ter nenhuma função específica dentro das vestimentas sacerdotais, mas ela é um preparo. Por isso que cita Amós 4:12, né? Prepare para cumprimentar seu Deus, ó Israel. Então é uma preparação para cumprimentar Deus, ou seja, para ir ao serviço divino e cumprimentar Deus. Shalom, bom dia, boa tarde. Olá, Deus, aqui está o teu filho, tudo bem? Vamos bater um papo agora. E aí você entra com a sua prece espontânea, você abre o seu coração para Deus, você conversa com Deus como um filho conversa com o pai, e obviamente é muito mais sublime isso, porque você estará conversando com o Pai das misericórdias, o Pai celestial, o Pai da eternidade, o próprio Deus. Então você vai cumprimentar Deus, você vai conversar com Deus através da sua prece espontânea e através das preces que o Sidur tem para conosco, né? Então, é uma forma de você conversar com Deus, assim como também nós conversamos com Deus através do estudo da Torá, através das nossas leituras diárias. Também é uma forma de cumprimentar a Deus, de conversar com Deus. Então, por isso, Amós fala de uma forma bem simples: prepare para cumprimentar seu Deus, ó Israel. Então, né, nesse aspecto, o cingimento múltiplo da faixa ao redor do corpo prepara mentalmente o sacerdote com uma prontidão total para se apresentar ao serviço divino. E como diz o nosso Rebbe, nós precisamos, né, e os demais comentaristas falam isso daqui também, o nosso sacerdote interior, nós precisamos desenvolvê-lo, né? Então, amados, um dado, né, interessante, e nós devemos aqui compartilhar convosco, essa peculiaridade da faixa, né? Lá no capítulo 28, verso 39. Em algumas versões você encontra a faixa, e em outras versões você encontra um cinto bordado, logo depois que fala do turbante, né? Então é muito interessante essa questão aí, e também mostra para nós essa realidade, né? O quanto que nós precisamos de fato, né, nos prepararmos para irmos à presença divina. Mais uma vez, né, nós não podemos ir de qualquer jeito à presença divina. Nós precisamos sim estarmos aí realmente nos preparando nessa conexão com Deus, né? Então, não é aquela questão muitas vezes, né, em que a pessoa, ela no seu trato usual do seu dia a dia, ela conversa, né, com seus amigos: e aí, legal, valeu, bicho, tranquilo, beleza? Acha que pode falar com Deus da mesma forma. É uma questão de reverência. É nesse sentido que nós falamos, né? Então, precisa haver reverência, sim. Se a pessoa ela é intimada a comparecer a uma audiência diante de um juiz terreno, ele não vai de qualquer jeito, né? Ele se prepara adequadamente para essa audiência, né?
A mesma coisa acontece, a pessoa quando ela vai ao consultório médico, né, ela faz uma preparação para se apresentar ao médico, né? Entre as preparações que as pessoas normalmente o fazem é higiene pessoal, por causa do médico. Vai que o médico vai fazer um exame mais íntimo, por exemplo. Então a pessoa, ela se prepara, ela vai fazer uma higienização, ela vai tomar um banho, ela vai colocar roupa limpa ou roupas limpas, vai se vestir de uma forma mais adequada, não vai chegar diante do médico de forma esculachado, né? Certo? Então, diante de pessoas, nós nos preparamos adequadamente para nos apresentarmos diante delas, né? Muito mais ainda com a questão de Deus, né? Então, aquela mentalidade de que Deus, ele é legal, ele é paz e amor, né? Então ele não está olhando essa questão externa, eu posso ir de qualquer jeito, né? Eu posso ir na presença divina, maltrapilho, sujo, fedendo a estrume e companhia limitada e outras coisas mais, né? Então essa mentalidade aí, ela precisa ser modificada, não é verdade? Né? Quando a pessoa está no mundão aí, né? E ela tem um contato com essa divindade, e ela vai fazer techuvá, então ela vem do jeito que está, maltrapilho e companhia limitada. Mas ela vai automaticamente, começa a mudar, né? O seu estilo de comportamento, fala, pensamentos, atitudes, vestimentas, etc, etc, etc. É uma mudança de vida. Isso nós não podemos, de forma alguma, desprezar, não é verdade? Então, por isso, né, essa é uma questão aí, sobre essa questão do cinto ou a faixa, 73 vezes contornando o corpo. Imagine a concentração. Imagine como que os Kohanim e o Kohen Gadol, imagine como que a mentalidade deles nessa preparação para cumprimentar Deus. Imaginemos, né, realmente como que a mente, né, as mentes deles estavam nessa conexão antes de se apresentar ao serviço, como que vinha essa concentração, essa conexão. É a mesma coisa que nós precisamos fazer, buscar cada vez mais essa conexão, essa concentração antes de nos apresentarmos ao serviço. Isso daí está conectado com a nossa paraxá semanal, que nos fala sobre a questão do altar externo, o de cobre, onde os animais eram sacrificados, né? Que representa exatamente o que? A nossa alma animal, as minhas paixões seculares, as minhas paixões mundanas, né? Liberdade, eu que afinal de contas eu sou livre, não é verdade? Né? Então essas coisas todas, você precisa sacrificar. É o altar de cobre, antes de entrar um pouco mais na intimidade divina. Então, antes do serviço divino propriamente dito, né, no altar externo ali, que é onde está o altar do incenso, é o lugar antes do Kadosh Kadoshim, o altar do incenso, a menorá, a mesa dos pães, né? Então, antes disso daí, está de fato essa realidade. O altar de cobre, o sacrifício dos animais, o sacrifício da nossa alma, animal, ok? O Benjamin está chorando aí, né? Ok? Então nessa preparação toda aí, o que significa para nós exatamente a questão da nossa prece diária diante do serviço de Hashem, ok? Baruch Hashem. A nossa quinta leitura de hoje, ela está no capítulo 29, a partir do versículo 19, né? Que é a nossa quinta leitura. É uma continuidade sobre a questão do cerimonial de investidura, né? E, portanto, dentro desse aspecto aí, são os ritos, né, de investidura dos Kohanim e do Kohen Gadol durante esse período, que é de uma semana para fazer isso. Ontem nós vimos sobre a questão do sacrifício do touro,
para perdão de pecados, né? Vimos o sacrifício do primeiro carneiro, e agora nós vamos ver aqui a continuidade sobre a questão do segundo carneiro, né? Para essa questão, esse aspecto aqui, né? Então diz assim o texto: tomará então o segundo carneiro e ofertarás como oferenda de investidura, uma variante especial da oferenda de paz. Arão e seus filhos apoiarão as mãos vigorosamente sobre a cabeça do carneiro, abaterás o carneiro, tomarás de seu sangue com o teu dedo e o colocarás sobre a saliência do meio da orelha direita de Arão e sobre a saliência do meio da orelha direita de cada um dos seus filhos, bem como sobre a articulação do meio do polegar da mão direita deles e sobre o polegar em seu pé direito. Em seguida, estando de pé no chão, borrifarás o sangue restante da bacia sobre a metade do altar 2 vezes, nos cantos ao nordeste e ao sudoeste, de maneira que se considerará o sangue ao redor dele. Tomarás do sangue que está sobre o altar e do óleo de unção em teu dedo, e aspergirás sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e as vestes de seus filhos, ele e suas vestes com seus filhos e as vestes de seus filhos serão assim consagradas. Tomarás do segundo carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as vísceras, o diafragma com o fígado, os 2 rins com a gordura em volta deles, a coxa direita, porque é carneiro de investidura. Tomarás também um bolo de pão com 10 bolos de pão não fermentados, um pão de óleo, um biscoito achatado, do cesto de pães não fermentados que está diante de Deus. Colocarás tudo isso sobre as mãos de Arão e sobre as mãos de seus filhos, e o agitarás, isto é, moverás para frente e para trás nas 4 direções, e depois para cima e para baixo, submetendo a mim como o Senhor do mundo em todas as direções. Por isso que fala em todas as direções, para frente, para trás, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, né? Então, exatamente nas 4, norte, sul, leste, oeste, né? Para cima e para baixo, ou seja, todas as dimensões que pertencem a Deus, o único Criador, o único soberano, né? Por isso fala Adon Olam, soberano do universo, ou Senhor do universo, algumas traduções. Então, o soberano do universo, reconhecendo que só Ele é o soberano do universo. Por isso, em todas as direções, isto é, investidura e consagração para o soberano do universo. Então, os movimentos, né, eles realmente têm significado, né, rendendo-se ao soberano, ao único Criador do universo. Também os nossos comentaristas falam que os movimentos horizontais, eles neutralizam os ventos destrutivos. E os verticais, ele neutraliza o orvalho destrutivo, né? Então, por isso que também nós temos aquela questão que fala, né? O sol não te molestará de dia, nem a lua à noite, né? Então, também dentro desse aspecto aqui, trazendo essas questões, né? Neutralizando os ventos destrutivos e no sentido horizontal, no sentido vertical, né? Os orvalhos destrutivos, né? Adversidades e por aí afora vai que representam, tá bom? Também tomarás, agora o versículo 25 do capítulo 29, também tomarás de suas mãos e queimarás no altar depois de haveres queimado o primeiro carneiro como oferenda de elevação para agradar a Deus. Assim, também é oferenda de fogo para Deus, né? Tomarás então o peito do carneiro da investidura de Arão e o agitarás como agitasse as porções queimadas, tornando oferenda agitada diante de Deus. Esse peito será teu quinhão como sacerdote oficiante. Assim sendo, santificarás o peito de todo sacrifício de paz, que será tomado como oferenda agitada. E a coxa
como oferenda de paz, que será tomada como oferenda erguida. É exatamente como o peito e a coxa que foram agitados e erguidos do carneiro da investidura de Arão e os seus filhos. Este peito, como a coxa, será para Arão e seus filhos oferenda dos israelitas para sempre, né? Essas partes aqui sempre nos sacrifícios o povo israelita estaria compartilhando estas porções para Arão e os seus filhos e os seus familiares, os levitas, como porção para o sustento deles também. Pois este peito com a coxa, a oferenda erguida, será oferenda erguida dos israelitas, tomada de seus sacrifícios de paz, como oferenda erguida para Deus. As vestes sagradas de Arão pertencerão àqueles de seus descendentes depois deles, sejam dignificados e empossados por meio do ato de vesti-los. O descendente de Arão que assumir seu lugar, como Kohen Gadol, sendo, portanto, o único com autorização para entrar na tenda da reunião, a fim de servir no cinto interno do santuário. Aqui está falando sobre o Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, a parte mais íntima do Mishkan no deserto e do Beit HaMikdash em Jerusalém. Somente o Kohen Gadol poderia entrar no Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, e somente uma vez por ano, em Yom Kippur, o dia do perdão, né? Então, este era o grande ofício anual do Kohen Gadol, e por isso ele precisava das 8 vestimentas, né, de Kohen Gadol, precisava estar aí com aquela túnica interna, com o cinto de 16 metros de comprimento, com 73 voltas em volta da sua túnica, depois toda a vestimenta sacerdotal estaria ali sendo trajado, e o peitoral do Kohen Gadol, com a inscrição, né, com pergaminho do tetragrama sagrado, para que o peitoral se transformasse em Urim Vetumim, e no peitoral estava ali o nome das 12 tribos israelitas. Quando ele adentrava no Kadosh Kadoshim, ele estava representando todas as tribos. Então, o descendente de Arão, ele teria esta investidura. Tomarás o resto do carneiro da investidura e cozinharás sua carne em lugar santo, isto é, dentro do pátio, lá. O pátio externo, né? Ali onde fica o altar de cobre. Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro, bem como o pão que estiver ainda no cesto, em qualquer lugar do pátio a leste da entrada da tenda da reunião. Comerão o restante desse carneiro e desse pão, com que lhe terá sido assegurada a expiação por qualquer coisa inconsistente com o sacerdócio que tiver feito no passado. E assim serão empossados e santificados. Nenhum leigo comerá, pois são santos. Mais uma restrição: se restar da carne da oferenda de investidura ou do pão até a manhã seguinte, queimarás sobre o fogo. Não poderá ser comido em 2 dias, como a oferenda de paz comum, porque ela é santa. Isto é, da categoria de santidade superior. Já a partir do final do 2º dia, já não era mais para se alimentar daquelas porções, então precisava ser completamente incinerado. Assim farás Arão e seus filhos conforme tudo que lhe ordenei. Se omitires qualquer coisa, o processo de investidura será invalidado, né? Então Moshe tinha que ensinar 100%. Tu os empossarás repetindo esses ritos uma vez ao dia, por 7 dias consecutivos. Eles não sairão do tabernáculo durante 7 dias. Então, durante aqueles 7 dias, os Kohanim e o Kohen Gadol permaneciam no Mishkan. Eles tinham que ficar lá no tabernáculo. E Moshe tinha que fazer isso todos os dias. Todo esse procedimento de investidura durante 7 dias. No final do 7º dia, era que eles estavam devidamente empossados. Além de servir para empossar os sacerdotes, o novilho que sacrificarás cada dia como oferenda de pecado, ou seja, o touro, não cordeiro, também será expiação pelo altar, caso os materiais roubados tenham sido doados
e usados em sua construção ou na do tabernáculo, serão purificados com isso. Quando puseres do sangue dessa oferenda de pecado sobre a saliência do altar, como descrito anteriormente, fará expiação por ele. Tu também o ungirás todo dia para santificar. Então, todo dia também ele precisava santificar o tabernáculo e todas as peças do tabernáculo do mexicano do deserto, ele tinha que ungir com azeite todos os 7 dias. Por esse mesmo 7 dias consecutivos fará expiação pelo altar e o santificarás, tornando assim o altar santo dos santos, relativamente às facetas comuns da criação. Qualquer carne ou gordura sacrificial que tocar o altar, isto é, for colocada em cima do altar, se santificará e terá de ser queimada sobre ele, mesmo que tecnicamente seja desqualificada, contanto que tal desqualificação haja ocorrido depois de o animal ter sido levado a um pátio. Ou seja, qualquer coisa que tocar o altar será santificada. Daqui a pouquinho nós vamos ver a palavra do Rebbe sobre isso daí, né? O poder da santidade. Mas aqui nós queremos trazer aqui um comentário a mais nessa questão. Quando aqui nós temos a instrução que fora, né, do lugar dos santos, então o pátio externo, o altar de bronze, o lugar Kadoshim, né, que é chamado o altar externo antes do Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos. Então, ali eles tinham que se retirar para no pátio externo, ali no pátio, melhor dizendo, no pátio onde está o altar de cobre. Então é o pátio do altar do cobre. O altar externo, antes do Kadosh Kadoshim. O pátio externo aqui é o sentido do Kadoshim, o lugar dos santos, onde os sacerdotes estavam reunidos, e ali tinha a menorá, ou candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso, chamado aqui então altar externo. E o altar íntimo, ou o altar interno, o Kadosh Kadoshim. Então, no pátio, onde está o altar de bronze, então eles saíam do altar ali, do altar externo, Kadoshim, e eles iam para o pátio para poder saborear a alimentação. Então, isso daqui significa o quê? O lugar do serviço a Deus, Kadoshim, né? O lugar de apresentação para o serviço divino, ele é santo e ele precisa ser devidamente respeitado. Então eles saíam para comer fora, ali no pátio, onde está o altar de cobre. Isso mostra para nós o quê? Que o local onde eram feito o serviço divino, depois do pátio, depois do altar de cobre, depois do sacrifício dos animais, o sacrifício dos nossos animais interiores, aí então vai para o serviço, vai para o altar externo próximo ao Kadosh Kadoshim, onde tem o candelabro, onde tem o altar do incenso e onde temos ali a mesa dos pães, ok? Então, o lugar ali é um lugar limpo, um lugar de santidade. Então, por isso, aonde você faz as suas preces diárias, este lugar precisa ser limpo. Por isso que não pode fazer próximo à porta de banheiro, por exemplo. Não pode fazer, por exemplo, pessoas que têm animais, né, no seu quintal, na sua casa. Não pode ser feito próximo aos estrumes dos animais. Então, o local onde você faz o seu serviço a Hashem diariamente, as suas preces diárias, precisa ser limpo e não pode ter excrementos de animais no lugar em que você faz as suas preces. Você pode até pensar assim, parece que não tem necessidade de falar isso. Tem sim.
Inclusive, né, o livro, né, Shulchan Aruch, né, que tem ali a Halahá, as leis judaicas, né, ali fala sobre a questão das preces não serem feitas, por exemplo, próximo à porta de banheiro. Então, se para o povo israelita é citado, e tem outras coisas mais, por exemplo, né, por exemplo, dentro da Halahá, lá fala que antes de um judeu entrar no serviço de prece, antes dele ir para a sinagoga, etc. e tal, ele precisa fazer uma higiene pessoal. Ele não pode ter nenhum vestígio de algum tipo de coisas impuras. Então, por isso tem a higiene pessoal. Antes dele ir para a sua prece diária ou antes dele ir para a sinagoga. Então, o nosso irmão mais velho, o povo israelita, tem o seu regramento através da halahá. Então, tem muitas coisas que nós podemos aproveitar como lição para nós também podermos pôr em prática, ok? Como aquele famoso ditado, né, para o não judeu, não há a obrigação, a ordenança. Né? Nós sabemos disso, não precisamos ficar repetindo aqui, obviamente. Somos um povo inteligente, vocês são inteligentes. Então nós não precisamos ficar repetindo isso, não é uma ordenança, patati, a gente não precisa ficar desenhando sempre isso. Né? Então as lições são o quê? Aquilo que nós podemos ver no nosso irmão mais velho são coisas que nós podemos fazer realmente com amor, por amor a Hashem. Né? Então, é a mesma coisa. Então, o nosso lugar de preces, o nosso lugar de serviço a Hashem diário, ele precisa ser limpo, perfumado, para poder fazer. Né? Então, por isso, né, tome cuidado para não fazer próximo à porta de banheiro. E, obviamente, quem tem animal em casa, tome cuidado com a questão dos excrementos, né, para fazer o serviço. Então, essa é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado. Uma outra coisa que nós precisamos também tomar cuidado aqui é que, seja nas nossas preces diárias, o nosso serviço diário a Hashem, como também as nossas reuniões nas comunidades, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com o fator chamado celular. Nós precisamos tomar cuidado com esse fator chamado celular. Né? Então, muitas vezes tem pessoas que, infelizmente, ficou tão viciado no celular que muitas vezes ele vai para suas preces diárias conectado no celular. Põe o celular do lado, qualquer vibração que o celular dá, ele para de fazer a sua prece e vai lá ver o que está acontecendo. Está errado. Não é correto isso. Você está manchando a santidade do seu momento com Deus. O que diz Amós mesmo? 4:12? Prepara-te para cumprimentar o teu Deus, ó Israel. Então, o teu Deus não está no celular. Qualquer coisa que venha tirar você da presença divina é um Deus, é uma idolatria. Então, cuidado com a idolatria chamada celular. E nas reuniões, seja na sinagoga, seja nas comunidades, etc. e tal, as pessoas precisam tomar cuidado com esse fator celular. Desviar suas atenções para ver por que o teu celular, né, vibrou. O que está acontecendo, etc. e tal. Negativo. A melhor coisa é desligar o celular. Essa é a melhor coisa que tem. E dentro de uma visão aí, tem muita gente que está precisando fazer jejum. Mas não é jejum de comida e bebida, é jejum de celular. Opa, vou fazer hoje um jejum de celular, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Já pensou? 12 horas de jejum de celular. Tem gente que não consegue fazer 1 hora de jejum de celular. Por aí você tira a base
como que você está escravo do celular. Então, cuidado com isso daí. Era uma coisa que a gente queria somar aqui nessa nossa live de hoje, ok? Para finalizarmos, então, a nossa live de hoje, né, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala sobre o poder da santidade, né? Vamos ver o que ele nos diz. Então, veja bem, o versículo: tudo que tocar o altar se tornará consagrado. É a finalzinha da nossa live de hoje, né? Que é exatamente o capítulo 29, o verso 37, né? Qualquer coisa que tocar o altar se santificará. Então, o nosso Rebbe Menahem Mendel diz assim: espiritualmente, esse sacrifício se aplica a cada um de nós em nossa relação com a santidade. Por mais que a única coisa que façamos seja tocar a santidade, sem aprofundar a nossa relação, que não passou de um contato externo, ou seja, um contato superficial. Às vezes a pessoa teve só um contato superficial com a santidade divina. Na sua techuvá, no seu retorno a Deus, ele não foi tão assim íntimo com Deus, vamos assim dizer. Mas teve aquela superficialidade com a santidade de Deus. Mesmo assim, o Rebbe diz que é importante isso, né? Uma vez que vivemos uma experiência espiritual, né, seja ela simples ou superficial, ou gradativamente vai se aprofundando, mas uma vez que vivemos uma experiência espiritual, nós mudamos para sempre. Qualquer pessoa que tenha um contato com no caso específico nosso, o contato que tivemos com os nossos rabinos, para o conhecimento do verdadeiro monoteísmo, fundamento judaico e orientação rabínica. Quando nós tivemos esse contato, a princípio, superficial, nós ficamos sem sossego. Alguma coisa mexeu conosco. Então nós falamos: meu Deus do céu, que negócio é esse? Então, às vezes alguém respondeu mais rapidamente e foi se aprofundando mais. Outros ficaram mais na retaguarda, mas aquilo deixou impaciente. Falou: não, tem alguma coisa que eu não posso ficar, eu não posso dar das costas a isso. Eu preciso seguir em frente, eu preciso conhecer mais, eu preciso saber mais. Então, a partir do momento, seja quem for, seja superficial ou não o contato com a santidade divina, o monoteísmo, a unidade, a unicidade de Hashem, a pessoa nunca mais será a mesma. Ponto. Podemos tentar esquecê-la, ignorá-la ou até mesmo tentar fugir dela. Ainda assim, nosso contato com o âmbito divino nunca mais nos permitirá submergirmos totalmente na vida mundana. Seja sucumbindo às diversões sem sentido, seja buscando melhorar o mundo por meios puramente seculares. De qualquer forma, a pessoa não será mais a mesma. Mesmo, diz o Rebbe, mesmo que ela venha sucumbir às paixões mundanas, ela pode até sucumbir às paixões, ela pode entrar de cabeça nas paixões mundanas, seja elas quais forem, mas ele não será mais o mesmo. Por quê? Porque a consciência divina vai sempre estar ali. Que nem aquela, sabe aquela goteira em cima da lata? Pão, pão, pão. E você não consegue dormir porque a goteira está pingando naquela lata. E aquela gota que vai pingando na lata, ela fica lá, plim, plim, plim. Até que você levanta, vai lá, tira a lata debaixo da goteira, e aí pronto, não tem mais barulho, aí você vai e dorme sossegado. É a mesma coisa. Quem tem um contato com a santidade divina, jamais será o mesmo.
mesmo que ele não seja obediente, mesmo que ele venha sucumbir às paixões mundanas, ele não terá mais sossego. Assim como também, quando as pessoas elas buscam melhorar o mundo pelos meios seculares e não pelo meio religioso da Torá. Não, porque eu sou bonzinho, porque eu gosto das coisas certas, né? Então eu não preciso de Deus. Eu tenho que fazer a minha parte para melhorar o mundo. Então a pessoa ela vai procurar melhorar o mundo dos seus meios meramente seculares, porque ele tem uma boa índole, ele gosta das coisas certas, etc. e tal, beleza. Mas ele teve um contato com a santidade divina. Isso também não o deixará sossegado. Por quê? Para que isso tenha eficácia, é preciso da presença divina no que ele faz. Então ele também não ficará sossegado. Então, ou seja, o que o Rebbe quer dizer para nós aqui é que todo ser humano, independente do seu grau, bom ou não, justo ou não, a partir do momento que ele tem um contato com a santidade divina, ele não será mais o mesmo, mesmo que ele não obedeça, mesmo que ele seja rebelde, ele não será mais o mesmo. É isso que quer dizer. É verdade que a regra segundo o qual tudo o que toca o altar se torna sagrado, se aplica unicamente a objetos que são dignos de serem ofertados no altar, né? Então, literalmente, nós sabemos disso daqui. E o Rebbe, ele fala isso daqui. Então, nós não somos ignorantes. Nós não temos uma fé cega. Então, nós sabemos literalmente, pela leitura que acabamos de fazer, que se trata de objetos. Todo objeto que toca o altar da santidade se torna santo. Porém, o nosso Rebbe diz, mesmo assim, no sentido espiritual, todos nós encontramos-nos dentro nesta categoria. Porque cada judeu e cada não judeu possui uma santidade intrínseca, a centelha divina, dentro de si. O verdadeiro desejo de cada um é fazer o que Deus lhe ordena. Então essa é a essência do nosso verdadeiro eu. Que é o quê? Fazer o que Deus ordena. Então, dentro desta dimensão no sentido espiritual, o nosso Rebbe está dizendo essa realidade. Que todo ser humano que toca a santidade divina, que toca o altar da santidade divina, ele nunca mais será o mesmo. Mesmo que ele caia de cabeça nas paixões seculares, ou mesmo que ele seja uma pessoa de boa índole e se dedique a bons projetos para mudar o mundo, mas somente dentro do aspecto secular, sem ser uma questão de santidade, religiosidade, que significa o quê? Eu estou fazendo tal coisa porque é a vontade de Deus. Isto aperfeiçoa o que fazemos. É nesse aspecto aqui que o Rebbe e a Torá e os nossos sábios trazem para nós. Então, por isso, amados, o poder da santidade, esta é a realidade. Uma vez que uma vez que nós tocamos a santidade do altar de Deus, ou seja, tocamos a santidade divina, então nós não fomos mais os mesmos. A partir de então, nós precisamos crescer dentro desta santidade no nosso dia a dia. Nós precisamos fazer com que realmente a essência do nosso eu, o encontro do nosso verdadeiro eu, possa trazer-nos cada vez mais a presença de Deus, para fazermos a sua vontade. Então, tocar a santidade de Deus é realmente a partir do momento em que nós realmente temos a consciência que há um só Deus que está acima de tudo e de todos,
que há um só Criador, que foi o único que criou tudo que existe neste nosso universo, no mundo visível e no mundo invisível. A partir do momento que nós cremos que Deus, ele é de fato o único Salvador, então nós estamos tocando a santidade de Deus. Então nós não seremos mais o mesmo. Sempre vai permear em nós a nossa consciência divina, Deus falando conosco, para nós agirmos de acordo com o padrão divino. Então eu faço isso e deixo de fazer aquilo, porque isto é a vontade de Deus para a minha vida, para as pessoas e para que nós possamos ter um mundo melhor. Então, por isso, as 7 leis universais, somados com os 5 primeiros livros da Bíblia, nós estamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, trazendo realmente a luz e a santidade de Deus para este nosso planeta e preparando a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final, para podermos entrar no Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. E que seja para os nossos dias mesmo, agora. Amém. Amém. Shalom, shalom. Até amanhã.